28 de março de 2023, terça-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós vamos meditar nesta terça-feira o texto de Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se contra Moisés e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal em uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o povo de Israel, diante das provações do deserto, passou a impacientar-se e a falar contra Deus e contra Moisés. O deserto desse texto, na espiritualidade de nossa fé, significa a nossa vida, a vida humana. O deserto é o lugar de caminhada, é o lugar de enfrentamento das dificuldades da vida. O deserto é a nossa vida propriamente dito. E às vezes nós, como o povo de Israel, também questionamos a Deus, passamos a murmurar e nos distanciamos de Deus. Meus queridos, a dúvida, o medo, os questionamentos são pontos próprios da vida humana. Genuinamente, questionar algo, se perguntar sobre algo, não é uma postura má. O problema é que nós assim fazemos e diante dos nossos questionamentos nós nos distanciamos de Deus. Esse povo se voltou contra Deus, voltou a falar contra Deus, diz o texto, e contra Moisés. Quantas vezes nós também questionamos a Deus por tantas coisas, pela morte, a perda de entes queridos, pela enfermidade, pelas doenças, pelas provações diversas, a falta de dinheiro, dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamentos familiares e tantas outras coisas. Ora, o sofrimento entrou na vida humana não por culpa de Deus. Se tem alguém que não é culpado de nada, de nenhum mal no mundo, é Deus. Mas pelas escolhas más da criatura. Meus queridos, diante dos questionamentos da nossa vida, nos unamos mais a Deus. Não deixe que o medo, não deixe que os questionamentos, não deixe que as dúvidas, não deixe que nada te afaste de Deus. Porque enfrentar o deserto unidos a Deus é algo muito mais promissor, é algo muito mais coerente, é algo muito mais prudente. Nós estamos nos declinando no tempo da Quaresma, nos aproximamos da Semana Santa. Façamos a experiência de nos voltarmos mais para o Senhor.
Façamos a experiência de unir as provações da nossa vida às provações pelas quais passou o Filho de Deus enquanto aqui caminhou. É o momento de nós vivermos a nossa carne, o que Jesus de Nazaré assim viveu nos seus dias derradeiros nesta terra. Vivamos intensamente cada momento. Na liturgia antiga, essa semana se chamava a primeira semana da paixão. Os textos nos preparam, nos levam para o mistério do sofrimento, para o mistério da cruz que é gloriosa, mas antes de ser gloriosa, ela é dolorosa. Nos unamos mais a Deus. Deixemos que o nosso deserto seja um deserto cheio de luz. Deixemos que o deserto da nossa vida seja um deserto de paz. Deixemos que o deserto do sofrimento pelos quais nós passamos seja um deserto de fé abundante, de união, de comunhão com Deus. Façamos essa experiência. Que Deus sempre, sempre, sempre nos conduza. Eu desejo a você um dia cheio das bênçãos de Deus, que o seu deserto seja abundante da presença do Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.